Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tô aqui no Goiásão, na casa da sogra, dá pra você ver aí pelas fotos, né? Inclusive a xícarazinha, olha, ó, vê se não é xícara de casa de sogra. O André pediu, inclusive, eu não tava querendo muito gravar esse vídeo, mas eu preciso mostrar pra vocês o que tá acontecendo, né? Por que a bolsa tá despencando, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu no Japão. Então é um vídeo meio extraordinário aí, meio excepcional. Estamos arrumando os negócios do casório aqui em Goiás. E aí eu abri a bolsa aqui ontem, o pessoal desesperado do grupo, dos alunos ali. Então separei alguns pontos aqui para mostrar para vocês o porquê que tá acontecendo tudo isso, tá? Eu consegui elencar aqui, inclusive, através de um resumão, uns 6 pontos para justificar toda essa queda, e inclusive o que você tem que fazer com a sua carteira também. Porque agora você talvez esteja vendo o primeiro circuit break da sua vida. Você que começou a investir agora, você consegue inclusive aproveitar de oportunidades que muitas pessoas esperaram 10, 15, 20 anos para conseguir aproveitar, e não é tão comum assim que você veja tantos circuit breaks, né? Inclusive o que aconteceu com o Japão ontem vai ficar para a história, é o que continua acontecendo, vai ficar para a história, e vocês precisam entender o que é esse ponto aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero elencar aqui para vocês é justamente o gráfico de medo e ganância, né? Tem muita gente que não leva isso em consideração, e realmente é um gráfico que não vai discernir se você vai fazer compras ou vendas, mas dá uma olhada nisso aqui. Quando a gente pega aqui este gráfico, isso aqui é no mundo, tá? Né? Porque eu ensino vocês, inclusive já gravei um vídeo sobre criptomoedas, o Fear and Greed ali do parte do Bitcoin, né? Isso aqui não, isso aqui é sobre o investimento em geral, né? Dos investidores em geral. Você consegue ver que tá em extremo medo. Até uma semana atrás, 2 semanas atrás, estava ali no neutro, né? Ganância. Então a gente consegue perceber o quanto que o mercado é volátil. Então você não pode ficar, por exemplo, à mercê de notícias, à mercê de coisas que você não consegue nem entender. Por isso que é importante você ter um discernimento macroeconômico o suficiente para conseguir tomar suas decisões. E aí, o que aconteceu, né, que o pessoal começou a ficar desesperado? Primeira coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. A bolsa no Japão caiu forte e teve circuit break. Se a gente pega esse índice aqui, que é lá nos Estados Unidos a gente chama de SP500, aqui no Brasil a gente chama de Bovespa, lá no Japão a gente chama de Nikkei 225. E você consegue perceber que os japoneses, eles têm uma vida difícil, né? Eles bateram uma máxima lá em 1987, uma máxima de 37 mil, quase 40 mil pontos, e eles passaram depois de uma crise, uma recessão absurda no Japão, caiu pra caramba, e eles só conseguiram recuperar esse topo há 17 dias atrás. Então eles bateram o topo ali na bolsa, e há 17 dias atrás começou a cair novamente a bolsa japonesa, caiu 12% ontem. A gente pega os 2 últimos dias aí, já tem uma queda de 17,5%, cara. Isso aqui não é normal, isso aqui não é uma coisa que acontece assim, não, que caiu 17% e agora eu vou aproveitar das oportunidades porque só caiu. Não, não é porque cai. Inclusive aqui eu tô com a minha canequinha da geração de dividendos, não é a branquinha tá escrito, nem tudo que cai é oportunidade, né? E nem tudo que sobe deixou de ser. Mas, lógico que você precisa avaliar para ver se neste momento você tá com algumas oportunidades na bolsa que você está inserido, e até mesmo em bolsas estrangeiras, né? Então, isso aqui assustou um pouco as pessoas, né? O Japão cai primeiro do que o Brasil, do que os Estados Unidos, então o pessoal na madrugada mesmo, na madrugada de segunda-feira, que ainda não tinha aberto bolsa aqui, não tinha aberto bolsa nos Estados Unidos, já estava vendo o que estava acontecendo com o Japão, já estava o desespero instaurado praticamente, né? Então eles começaram a vender também, fazer vendas quando abriu a bolsa brasileira e a bolsa americana também. O primeiro ponto que causou todo esse medo foi essa queda no Japão, mas a gente tem que entender o porquê que essa queda aconteceu na bolsa japonesa, tá? E aí, quando você olha assim, mas uma queda isolada lá no Japão não pode influenciar nada aqui na bolsa brasileira, não tem nada a ver, Japão, e quase derrubei o celular aqui, né? Tá totalmente providado, depois eu vou mostrar pra vocês aí. Não tem nada a ver uma queda no Japão, uma queda aqui no Brasil, não são mercados tão... E a economia, meu parceiro, é um ecossistema tão lindo que tudo que acontece em outros lugares vai refletir na sua bolsa, vai refletir na sua economia. O mundo é um mundo globalizado, não é mais aquele negócio de escambo, né? Não é negócio de troquinha mais não. Então, o que muda lá no valor do petróleo vai ter impasse na inflação mundial inteira, né? Muda lá o valor do dólar, vai ter problema mundial inteiro, né? E quando a gente pega essa notícia do Japão e compara com as quedas dos outros ativos, olha o que aconteceu com o Bitcoin. Nos últimos 5 dias caiu 16%. Olha o que aconteceu com o SP500, né? O índice americano caiu 6% nos últimos 5 dias. Quando a gente traz aqui pro Brasil, olha o tanto de empresa que caiu, meu parceiro. A Auren caiu lá no dia 5, olha esse vale aqui, né? A BBSE, olha o vale. É tudo igual, né? Banco do Brasil, Taesa, Vale, Itaúsa. Então você pega empresas que são do setor perene, são empresas que teoricamente não deveriam assustar tanto assim quando tem alguma oscilação, mas inevitavelmente aconteceu essas oscilações aí por conta
conta de medo do mercado. Quando o mercado fica com medo, onde que eles colocam dinheiro? Eu ensinei isso para vocês. Onde que eles colocam dinheiro? Eles colocam dinheiro em reserva de valor, uma moeda mais forte. Então é nesse momento que o dólar sobe, é neste momento que mais gente compra ouro, é neste momento em que tem desvio de bolsas de valores em geral para comprar o dólar americano, para comprar o tesouro americano. Inclusive, olha só o que aconteceu com o dólar aí, né? Olha a alta que tivemos aí, o dólar chegou a bater, cara, 5,86 numa abertura. Agora ele tá aí de 5,67. Então, isso é um caminho inevitável macroeconômico, né? Isso aí já tá mais do que dito, perdito e continuará repetindo sempre quando acontecer alguma coisa macroeconômica que impacte o mundo inteiro. E aí, o que foi que aconteceu na Bolsa Americana para que acontecesse também queda lá, né? E que refletisse no mundo. Eu anotei algumas coisas aqui que aconteceu recentemente. Foi só eu viajar pro Goiás que parece que o mundo decidiu soltar um monte de notícia, né? Pra eu não conseguir investir direito, pra eu não conseguir fazer vídeo pra vocês, é loucura mesmo. E aí, olha só o que eu anotei aqui. A taxa de emprego de vagas criadas nos Estados Unidos, ela tem total influência em toda a economia mundial. Nossa, Léo, mas como assim? Se tem mais emprego ou menos emprego nos Estados Unidos, isso influencia na economia global? É lógico que influencia, meu parceiro. É lógico que influencia. E, inclusive, dentro da geração de dividendos da turma lá, o que eu mais tento ensinar é macroeconomia, porque de nada adianta você saber analisar indicativo de um ativo para ver se ele é bom ou não, você não consegue avaliar qual cenário que ele está inserido. Se você não sabe analisar qual cenário ele está inserido, não vai adiantar nada, cara, não vai adiantar nada. Então, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. A previsão para novas vagas nesse trimestre é de 175 mil e foram de 114 mil, muito abaixo do esperado. Isso influencia na economia como um todo, porque a economia mundial é os Estados Unidos, né? É os Estados Unidos. É como se você dependesse da economia chinesa e americana para poder girar todo o comércio mundial. A China já tá meio que patinando ali com a crise imobiliária, né? Se os Estados Unidos começar a patinar também, e a taxa de emprego, ela dita isso, porque se tem mais gente empregada, tem mais gente recebendo dinheiro, tem mais gente recebendo dinheiro, tem mais gente comprando tem mais dinheiro para a empresa ganha dinheiro e contrata mais, abre novos negócios, isso influencia, acelera a economia. Se você tem menos emprego, tem menos gente recebendo, mais gente desempregada, menos gente recebendo, menos pessoas comprando, as empresas vendem menos, tem menos lucro, não consegue abrir novas filiais, não consegue contratar mais e a economia desacelera. Se isso acontece na principal economia do planeta, o que você acha que vai acontecer na sua? Então isso é um sinônimo de medo para o mercado como um todo. Além disso, a inflação que era para ficar estabilizada em 4,1% dos Estados Unidos subiu para 4,3%. Então, o juro tá tão alto assim, nos Estados Unidos, 5,5% taxa longa, e mesmo assim não conseguindo controlar a inflação. Isso denota muito medo também. Talvez uma recessão já tenha começado e a gente ainda não carimbou essa recessão. E todas as recessões que aconteceram, elas aconteceram posteriori, né? O que significa isso? Primeiro acontece a recessão, a gente fica avaliando o mercado, aí depois, quando chega num ponto, a gente olha para trás, a recessão começou aqui. Pode ser que a gente já tenha começado a recessão nos Estados Unidos, a gente ainda não definiu. Inclusive, olha que loucura, tem um índice chamado de SEM. Esse índice, ele pega a média móvel da taxa de desemprego dos Estados Unidos nos últimos 12 meses e compara com a média móvel dos últimos 3 meses. Ou seja, se tem mais gente ficando desempregada nos últimos 3 meses em comparação com o ano inteiro, isso denota um início de uma recessão. E quando esse índice passa de 0,5, esse índice SAM, né, que é esse índice de recessão aí, de medo da recessão, teoricamente pelo próprio índice, pelo próprio SEM, que foi o cara que fez esse índice aí, que avaliou, fez estudos absurdos, né, gigantescos. Se você quiser ler depois, só você digitar aí SEM, ele mostra que inclusive bateu 0,53 nas últimas semanas. Olha isso aqui. O governo, inclusive, está monitorando esse indício de recessão nos Estados Unidos. Aqui a gente consegue ver, né, a regra de SEM. Olha só, em suma, a regra determina que o aumento de 0,50 pontos percentuais na média trimestral da taxa de desemprego ante aos últimos, a média móvel mínima dos últimos 12 meses. Se for acima de 0,50, a recessão teoricamente já está deflagrada, né? E a elevação de julho foi de 0,53 pontos. Você pega aqui o gráfico, né? Deixa eu até arrastar minha câmera aqui mais para baixo. Olha só, você consegue ver aqui no gráfico os períodos onde esse índice aumentou pra caramba. Então você vê aqui, esse índice aumentou aqui nessa crise. Olha quando foi deflagrado a recessão aqui, né? Esse cinza aqui é a recessão. Então você consegue perceber que sempre quando tem aumento desse índice, uma recessão acontece. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E olha a recessão que também aconteceu aqui em 2020 e agora ultrapassamos aí o 0,50, né? Ainda não iniciou recessão. Lembra disso? A recessão é sempre deflagrada depois, a posteriori, porque
porque primeiro precisa acontecer, para depois o pessoal identificar, para depois falar, pô, aconteceu lá, né? Então a gente pode ver aí um monte de queda ainda. Tá caindo? Tá. A gente pode ver um monte de queda ainda. E é por isso que no final do vídeo eu vou inclusive te mostrar o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, com a minha reserva de oportunidade. É tão importante o princípio da escadinha. Dá uma olhada nesse outro índice aqui, que é o índice VIX, que é o índice de medo dos Estados Unidos, né? Você consegue perceber aqui que o SP500, ele esteve aí baixo depois de 2022, veio baixando, né, depois da crise, e olha só o que aconteceu agora também. Então o pessoal também está com medo. Então a gente já falou alguns pontos aqui que são os catalisadores dessa nova crise que está acontecendo. Primeiro ponto, Japão praticamente crashou sua economia, subiu taxa de juros, né? O Japão, inclusive eu coloquei aqui, ele foi historicamente conhecido por taxas de juros muito baixas, né? Quem deixava dinheiro na poupança, na verdade, perdia dinheiro não só pela inflação, mas também por uma taxa negativa. Muita gente pegava dinheiro emprestado em iene para poder comprar em outra moeda, justamente para poder fazer a alavancagem. E aí agora subindo de 0,10 para 0,25, isso denota sim que o Japão tá com problema sim, né, econômico, que realmente crashou lá, inclusive a bolsa caiu 17,5% depois de bater o topo histórico depois de 35 anos, demorou 35 anos para a bolsa se recuperar, e aí já caiu 17, perda de 25% se a gente for levar em consideração do topo, perda de 25% em 2 meses. Então, primeiro ponto, problema no Japão. Segundo ponto, problema nos Estados Unidos. Qual que é o problema nos Estados Unidos? Taxa de emprego, né, criação de novas vagas abaixo do esperado, ou seja, taxa de desemprego está aumentando. Se a gente compara lá com a regra de Sem, mostra que já passou do 0,5. Então, isso demonstra mais uma vez, né, um índice, um iniciozinho de uma recessão ali, que pode ser que já esteja acontecendo, inclusive. Terceira coisa que aconteceu nos Estados Unidos, a inflação não tá controlando, pô. Era para ficar aí 4,1 para ficar estável, bateu 4,3 de novo. E além disso, para fechar com chave de ouro, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. E aí você me mostra, me fala se você também não ficaria desesperado, caso você seja uma pessoa leiga, né? Por isso que eu tô aqui te dando essas informações, mas para tranquilizar o seu coraçãozinho, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar sem saber o que fazer. Nossa, Léo, e agora? Eu vendo, eu compro, o que que eu faço? Meus ativos estão caindo, eu vendo, porque senão vai cair mais, coloco em caixa, ou eu compro mais agora que tá caindo, o que que eu faço? Tem muita gente que tá nessa situação. O intuito desse vídeo é justamente não te deixar mais com medo ainda, é te informar dos fatos para que você entenda o que você tem que fazer na sua carteira e tome decisões assertivas, pra você não desperdiçar o seu dinheiro suado, né? Olha só o que aconteceu, olha só o que aconteceu. A Berkshire, que é o fundo, a holding aí, né, do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, o cara absurdo que conseguiu rentabilidade de 20% na média nos últimos 70, agora 72 anos, né? O velhinho não morre, o velhinho é uma estátua praticamente de resultados. O que que ele fez? Olha o que que ele fez. Ele vendeu metade da participação de Apple. Metade. Ele é um investidor buy and hold. É o cara que compra para acumular. Ele não gosta de vender. Ele não gosta de vender. Então, se ele vendeu, o que está acontecendo? O que você pensa? Ele chegou na conclusão de que Apple já estava caro pra caramba e que não valia mais a pena manter Apple pelo risco que tinha dela despencar. E aí ele vendeu metade da participação de Apple e colocou em caixa, meu parceiro. Colocou em caixa. E não só colocou em caixa, como também é o maior financiador dos Estados Unidos hoje em dia. Como assim, ó? Quando você compra tesouro direto aqui no Brasil, você compra lá seu tesouro Selic, seu tesouro pré-fixado, seu tesouro IPCA+, você está emprestando dinheiro pro governo. Nos Estados Unidos também existe isso, só são chamadas de nomes diferentes, né? São taxas de juros longas. E aí, quem compra esses tesouros, né? Quem compra esses tesouros lá nos Estados Unidos, está financiando quem? Os Estados Unidos. O Warren Buffett usou grande parte do caixa dele para comprar tesouro, porque está pagando pra caramba. Não, para ele não vale mais a pena o risco de ação agora, que já subiu pra caramba, principalmente ações de tecnologia, e temos uma recessão à vista, o que traz muita volatilidade para o SP500, traz muita volatilidade principalmente para empresas do setor de tecnologia. O que o Warren Buffett fez? Olha que loucura. No último balanço de resultados, a Berkshire revelou que sua participação na Apple era de 84 bilhões de reais. Ele tem 197 bilhões de reais, 84 bilhões de reais, bilhões de reais não, desculpa, bilhões de dólares, isso aqui dá 482 bilhões de reais. E Buffett se desfez de mais de 49% da posição que tinha. Apesar da venda expressiva dos papéis da Apple, a companhia continua sendo a maior participação acionária da Berkshire. Então, tinha realmente muito dinheiro em Apple porque subiu pra caramba e ele decidiu fazer uma venda parcial aí. E olha só o que o Warren Buffett acabou fazendo. Esse velhinho, ele é brabo demais, né? Compras nas tesouros indica que o Buffett não acredita
acredita em possível calote nos Estados Unidos, diz o especialista. Ele comprou, inclusive, uma participação de 3% no mercado, de 3 a 4% do mercado de tesouros dos Estados Unidos é do Warren Buffett. Ele é praticamente, imagina o tamanho desse cara, ele é praticamente o financiador dos Estados Unidos, o maior financiador dos Estados Unidos, né? 4% foi ele que está emprestando, 4% de todo o tesouro dos Estados Unidos é o Warren Buffett que está emprestando. E isso mostra duas coisas pra gente. Primeira coisa, que o Warren Buffett acha que as ações estão muito caras, e que ele precisou vender justamente para não vivenciar a queda. Lembra que a gente é buy and hold, então a gente não gosta de ficar vendendo ações, mas quando a gente vê algo muito descolado, né, você vai ficar fazendo preço teto dos seus ativos. Você tem duas opções sempre: ou vender para fazer realizações parciais, o que eu não gosto muito, só em momentos assim extraordinários de verdade, ou dois, deixar ela em quarentena e você para de comprar. No caso do Warren Buffett, subiu tanto, descolou tanto, que ele falou assim: pô, não vale nem a pena eu deixar isso aqui em quarentena. O que faz mais sentido é eu vender, pegar um pouco desse lucro e comprar e deixar em caixa, porque vai acontecer uma recessão, as coisas vão cair pra caramba, já tá acontecendo lá no Japão, e aí o uso do meu caixa, que tá valorizando em dólar, porque na minha opinião o dólar vai continuar sendo a moeda mundial, eu invisto ali no tesouro, eu ganho 5,5% ao ano em dólar, sem correr risco, então tá valendo a pena pra caramba. Eu vou fazer isso, quando acontecer baixa nos preços, eu compro de novo. Inclusive hoje, a Berkshire, ela noticia quanto que recebe de dividendo, quanto que recebe de taxa de juros pelos tesouros lá que ele investe, né? E você consegue ver que a taxa de juros está mais alta que os dividendos, ou seja, tem muito dinheiro investido agora em caixa, tem grande parte do seu capital agora em caixa. Então, pra gente finalizar, você já conseguiu entender os principais pontos, né? Primeiro, o Japão, a treta que aconteceu no Japão. Segundo, as tretas que estão acontecendo nos Estados Unidos. E terceiro, a grande tomada de decisão de um dos maiores investidores de todos os tempos, o maior investidor de todos os tempos, Isso aqui influencia pra caramba o mercado acionário, pra caramba. Imagina, um maior investidor de todos os tempos tomando esse tipo de decisão. Muitas pessoas vão tomar esse tipo de decisão também, inclusive por manada, às vezes por admirar muito o cara, né? E você também tem o direito de fazer igual, né? De comprar caixa. A gente tá num país que não sofreu tanto quanto sofreu os Estados Unidos e quanto sofreu o Japão. E tu viu a bolsa brasileira caindo tanto assim, mas a gente viu alguns ativos caindo pra caramba de maneira irracional. Então, neste momento, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de montar caixa, são três opções, né? A gente tem a opção de ficar parado observando. Segunda opção, montar caixa, fazer venda parcial de ativo, porque você acha que tá muito cara a bolsa brasileira, e fazer caixa com isso. Terceiro, que é justamente aproveitar de oportunidades, porque agora caiu algumas ações. Eu te mostrei os gráficos aí no início do vídeo de um monte de ativos que estão caindo. Inclusive, aproveitei para comprar Bitcoin. Pessoal lá da turma de geração de dividendos, todo mundo comentando. Pô, os caras estão caminhando. Tem 3, 4 semanas lá, já tem mais de um mês e meio que a gente está estudando juntos. Os caras já estão conseguindo tomar várias passadas sozinhos, né? Então você consegue perceber que o Bitcoin caiu 16%. Foi uma oportunidade, se você gostava, se você queria entrar em criptomoeda, estava achando muito caro, foi uma oportunidade de entrar. E a gente tem algumas oportunidades no mercado agora. Só que tem que ser bem sincero com vocês, você não pode comprar agora esperando que não vá cair. Tô acabando de explicar para você que o cenário pode inclusive piorar, que isso talvez seja o prenúncio de uma grande recessão americana e isso vai afetar o mundo inteiro. Então, quando você compra agora, você tem que comprar primeiro ações que são teoricamente, na sua análise, de setor perene, que não vão falir e que sim, por mais que tenha volatilidade, o risco seja baixo, ou seja, ela cai e recupera muitas vezes, mas o risco intrínseco dessa ação é muito baixo. E segundo, principal ponto, cara, comprar em escadinha. Então você tem aí 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, você vai fazer a festa, porque agora é a hora do investidor de longo prazo fazer a festa. É agora a hora que você vai conseguir acumular muito ativo por um preço muito mais descontado, né? Você consegue, eu tenho 10 mil reais para investir. Não invista tudo de uma vez, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje é terça, tô gravando esse vídeo aqui terça para vocês antes de abrir o mercado. Quarta-feira pode ser que caia mais. Quinta-feira pode ser que aconteça o impasse que tá tendo lá do Irã e do Iraque. E aí? O petróleo subir de preço de novo, inflação subir no mundo inteiro de novo, e aí mais um catalisador para uma recessão americana, mais um catalisador para um problema brasileiro. Pode ser que as bolsas continuem caindo. Então faça suas compras em escadinha. Inclusive vou mostrar para vocês aqui a compra que eu vou fazer, tá? Eu separei aqui um dinheiro, parte da minha reserva de oportunidade, porque tem alguns ativos dentro da minha carteira que estão caindo abaixo do preço que eu defini que seria ideal para mim comprar. Saiu inclusive relatórios que a gente já leu sobre elas e que teoricamente não faz sentido elas terem caído, foi por conta do medo de mercado. Você viu ali que tá todo mundo com medo realmente. Então a gente vai fazer alguns aportes agora, beleza? Então vamos para a tela do computador aqui agora. Vou ficar aqui na tela do computador para falar com vocês.
Então, olhando aqui na minha carteira, você consegue perceber que, pô, Vale a R$57. Eu nunca vi Vale a esse preço. A gente leu o relatório, inclusive nesse vídeo aqui eu mostrei pra vocês o que estava acontecendo com o Vale, todo o resultado de Vale, e a Vale caiu mais depois do dia 5, caiu mais depois do dia 5, foi quando começou todas essas notícias aí, né? Um pouco antes, dia 2 ali, a gente já tinha os prenúncios sobre isso, né? Dia 1º, enfim. A gente viu o Wiz, gravei o vídeo de Wiz pra você também, tá aqui o vídeo de Wiz, você só não assiste se você não quiser. Tá aqui a análise de Wiz, na minha opinião, abaixo de R$6 é muito barato, então, caiu de novo, mais uma oportunidade que eu tenho de comprar abaixo de R$6. Itaúsa abaixo de R$10 também, muito barato. Semig, Auren abaixo de R$12, cara, abaixo de R$12. A própria AESB, que foi comprada pela Auren, ela tem um valuation de 0,76, a gente falou sobre isso também nesse vídeo, 0,76 de uma Auren, e ela foi comprada a 11,86, ou seja, a Auren teoricamente tem que valer R$15, né? E abaixo dos R$12, na minha opinião, realmente fica muito barato. Então a gente tem muitas oportunidades em ações. Queria eu realmente ter dinheiro, que nunca existe dinheiro infinito, né? Por mais que você tenha dinheiro aí, se o seu aporte é de R$10, de 100, de 1.000, de 100 mil, de 1 milhão, você nunca vai ter dinheiro infinito, porque você vai querer aportar, e aí se você tiver uma nova oportunidade, você não vai ter mais dinheiro para aportar. Então queria eu poder aportar tudo que eu coloquei lá, a minha reserva praticamente toda tá aqui na Clear, coloquei aqui pra gente aportar, só que não vou aportar tudo agora, eu vou fazendo isso no decorrer desse mês. Então se você não quer perder esses aportes, meu parceiro, eu vou explicar todo o racional por trás deles. Não faça suas compras por dica, pelo amor de Deus, não faça suas compras por dica. Aqui eu não posso bater nessa mesa aqui, na minha eu bato lá, né? Então você tem que entender o racional de cada uma das decisões, beleza? Tô aproveitando de oportunidades. Na minha opinião, eu acredito que ainda vai cair mais. Só que eu não tô aqui para descobrir o poço. Isso é muito importante, eu até anotei aqui, cara. A sua carteira tem que tá aqui anotada. Se uma guerra acontecer hoje, o que você vai fazer com a sua carteira? Você vai ser obrigado a vender tudo que você tem? Você vai ser obrigado a desmontar a posição? Você vai ser obrigado a tirar dinheiro da bolsa para poder conseguir sobreviver? A sua carteira ela tem que ser montada de uma forma em que as crises te proporcionem mais possibilidade de aporte e não o contrário. Aconteceu a crise, agora eu vou falir porque eu era muito alavancado ou porque eu investi em ativos de oportunidade e aí eu comprava lá os ativos que caíram 80%, 70%. Pô, então você tá fazendo investimento de uma maneira que não concordo, né? Às vezes pode até te render uma boa rentabilidade, mas ninguém tem bolinha de cristal, né? Você não é um cara que consegue ver o futuro, então você tem que ser humilde o suficiente para diversificar sua carteira de maneira sábia. O Ray Dalio já fala muito sobre isso, Peter Lynch fala sobre isso, Howard Marks fala sobre isso, Warren Buffett pratica isso até hoje. Você consegue perceber isso através dos seus investimentos, das suas tomadas de decisões. Então por que você vai ser o cara arrogante que acha que você vai superar todos esses mestres aí nos investimentos e vai fazer uma atacada certeira e pronto, acabou? Não é assim que funciona, né? Então a gente vai fazer esses aportes aqui parcelados. Inclusive tô de olho também nos fundos imobiliários, tá? Eu preciso inclusive aumentar minha posição em fundos imobiliários. Você consegue perceber que minha posição em ação tá maior do que as posições de fundos imobiliários. Léo, e os ETFs, o IVV, você não vai comprar mais? Cara, vou aguardar um pouco mais, né? Vou aguardar um pouco mais. A gente pode acontecer, inclusive, uma recessão nos próximos meses. Não sabemos o que vai acontecer agora com os cortes. Tem muita gente querendo, pressionando o Fed, que é o Banco Central Americano, para poder fazer esses cortes antecipadamente. E se não conseguir cortar? E se cortar demais também? Tem dois pontos. Se cortar pouquinho, pode ser benéfico pra gente. Se cortar demais, pô, pode ser que seja maléfico também. Vou fazer um vídeo sobre essa parte macroeconômica aí pra vocês entenderem. Mas por enquanto ETFs tô dando uma segurada. E em criptomoedas eu investi mais um pouquinho ali, comprei mais, vou deixar aqui, ó, é o meu preço médio, vai estar um print aí na tela, eu pedi pro editor colocar a compra que eu fiz em Bitcoin ontem, quando eu caiu 12, 16% ali, consegui pegar um pouco abaixo de 300 mil, então hoje meu preço médio tá um pouco abaixo de 300 mil ainda, subiu, né, tava 290 ali, mas eu consegui pegar um pouco, ficou 296 o preço médio, e aqui agora vamos investir um pouquinho em ações. Perceba que tem algumas ações, né, que mesmo com pancada de volatilidade, a bolsa brasileira em si não caiu tanto, né, mas algumas ações você consegue ver uma resiliência nelas, né, ó a BB Seguridade, olha o Banco do Brasil, olha a Taesa, olha a Sanepar, né, frente a tudo isso aí, tá tão barato, que mesmo quando dá crise, o pessoal, pô, não vou vender porque tá muito barato, né, e aí consegue dar uma segurada no preço. Invista em ações que são menos voláteis, invista em ações que já estão baratas o suficiente para você colocar seu dinheiro ali, para ela merecer o seu dinheiro, beleza? Então agora eu vou fazer um aporte aí em Vale, precisamos descer esse preço médio de Vale, né, inclusive fico com vontade de dobrar minha posição em Vale aqui. O Wiz a gente vai praticamente dobrar nossa posição também, e Auren, vamos comprar aí uma marretada em Auren, beleza? Então hoje os aportes serão nessas três ações. Perceba, entenda isso, pelo amor de Deus, entenda isso. A gente tá fazendo aportes em escadinhas justamente porque pode acontecer mais queda. Olha o que aconteceu com o Vale, acabei de adicionar a Vale aqui agora, tem 17 minutos que o mercado abriu, tá R$56, cara, tá R$56. Então a Auren não se mexeu tanto e a Wiz já valorizou praticamente 2%. Conforme o mercado vai entender
entendendo que essas quedas são irracionais ou não, vão acontecendo novos registros de mercados, novas precificações. A gente tem que entender, e você precisa fazer isso, o que seria o seu preço médio ali, né? O que seria o seu preço médio. Então, o que você está disposto a pagar? Na minha opinião, isso aqui, eu tô mais do que disposto a pegar esses preços aqui, então a gente vai fazer uns aportes agora, tá? Então, de Vale aí, eu vou pegar mais 500 ações de Vale, já foi executado ali as Vales. Vamos pegar aqui algumas Aurins também, né? A Aurin eu tenho bem pouquinho aqui na minha carteira, eu quero subir ela um pouco mais, né? Inclusive, eu tenho mais em CEMIG do que em Aurin. Na minha opinião, a Aurin é a melhor geradora de energia elétrica no momento, né? O maior potencial de crescimento também. Temos a Eletrobras e a Engie ali acima de Aurin na parte de geração, mas a Aurin ela tem inclusive um portfólio gigantesco agora com a AESB e um potencial gigantesco de venda e comercialização dessa energia. Então, eu preciso me expor um pouco mais em Aurin, que tava esperando essa oportunidade, né? E apareceu. Vamos colocar aí 1.500 ações de Aurin. E o WIS, vamos comprar aqui antes que suba acima de 6, né? Vamos dobrar aqui nossa posição em WIS também. Beleza? Então, pegamos, olha só para você ver o quanto isso é lindo, né? O mercado financeiro é justamente isso. Ele tira dinheiro dos impacientes, coloca na mão dos pacientes. Tô aqui aguardando com reservinha guardada há muito tempo esperando uma coisa dessa acontecer. Eu nunca tive essa oportunidade. Quando eu comecei a investir de verdade ali com mais capital, eu não tinha capital guardado, já tinha passado da crise ali de 2020, né? Eu não tive essa oportunidade de comprar Vale a 56, agora eu tô tendo. E se você não tem, né, uma preparação, algo realmente preparado para aproveitar dessas crises, você vai ser mais um cara que vai vivenciar a crise, talvez desesperado, vendendo seus ativos, ou apenas como espectador. Então é sempre bom você ter uma reserva, seja ela de emergência ou de oportunidade. Eu costumo dizer para os meus alunos que reserva de oportunidade não se cria muito aqui no Brasil, porque normalmente a gente tá sempre em oportunidade, né? Sempre em oportunidade praticamente. Então é muito difícil um cara ter uma reserva de oportunidade de verdade. Mas você pode usar pedaços da sua reserva de emergência justamente para se transformar numa reserva de oportunidade e aproveitar esses preços baratos. Depois você vai reformulando lá a sua reserva de emergência, tá? O vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos ver como que vai o mercado desempenhar. Se você quiser acompanhar, inclusive, todas essas notícias, tô aqui no Goiásão, mas prometo aí trazer para vocês. Se tiver alguma outra notícia muito forte, como aconteceu agora, né? Deixa o like, se inscreve para você ver as próximas movimentações da carteira, beleza? Até mais!